Olá pessoal, então vamos dar continuidade, né? Essa semana ela vai ser um pouquinho mais pesada, né? Uns temas mais abstratos, mas que vai ajudar bastante a gente entender como que a gente faz a filtragem de sinais, né? Então a gente viu algumas relações lá da frequência, né? A gente viu alguns filtros no tempo, como a gente faz no tempo essa filtragem, né? Então a gente vai começar a entender como que a gente trabalha os sinais na frequência. Eu já falei algumas coisas lá para a gente melhorar a FFT, né? Mas agora a gente vai cortar ela mesmo, né? A gente vai pegar só alguns pedaços dela para que a gente tenha apenas uma faixa de interesse de frequência para a gente visualizar o nosso sinal, né? Que ali, talvez naquela frequência ali, naquela faixa, tenha realmente os dados que você está querendo aquisitar, né? E ler e interpretar. Então, a convolução ela vai ser uma combinação, né, de duas séries no tempo para gerar uma terceira série no tempo. Então, justamente, né, a gente tem os dados. Então, essa primeira série temporal vai ser o próprio sinal que você aquisitou, né? Então, aqui é a parte interessante que a gente quer saber, né? Então, ali aquela primeira aquisição que você faz, que está toda cheia de ruído, né? É essa primeira série temporal. A segunda série temporal que a gente vai utilizar para fazer a convolução é uma função que representa um filtro. Então, justamente assim, qual é essa faixa de interesse que a gente quer observar, né? Qual que é a amplitude, né? Como que a gente está recolhendo, né? Como que a gente está cortando essa frequência ali. E a gente chama essa série temporal de kernel, né, ou núcleo, né, mas eu vou utilizar o termo que é utilizado em inglês, tá? É kernel. E a terceira, né, que é a terceira série temporal, vai ser o resultado. Então a gente mistura, né, as características desses dois sinais. A gente tem o sinal aquisitado e as características do kernel. Então quando a gente junta elas duas, né, a gente mistura as características delas e, e aí a gente tem esse produto, né, esse resultado, né, da convolução. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? A gente tem o kernel aqui, então a gente tem como se fosse um Gauss aqui, né? Uma distribuição normal, uma função gaussiana. E o nosso sinal aqui, ele é bem quadrado, né? A gente tem algumas ondas que tem mudanças bruscas aqui no sinal, né? E aí o resultado da convolução está aqui no terceiro gráfico, né? Ele é como se fosse um sinal mais suave, né, do nosso sinal coletado aqui, né? Esse sinal que a gente tem da parte interessante dos nossos dados aqui. Então veja que o que acontece é como se a gente pegasse o nosso kernel, né, e passasse aqui na nossa função, né, e ela fosse ficando com essas características do kernel, né, mas também com as características do nosso sinal. Então veja que aqui ele sobe, né, porque aqui tem esse aumento, mas é de forma suave, né, porque o nosso kernel ele tem essa característica suave aqui de subida e descida, né? Então veja que tem essa ondulação justamente por conta do kernel, mas essas mudanças elas acontecem também, né, no resultado aqui por conta do sinal. Então é uma junção das características. E veja que essa junção, né, ela é feita com o tamanho aqui do kernel, né? Eu peguei aqui e fui andando, né, em cima do sinal. A gente vai ver isso um pouco aqui. Então veja que o que acontece é, a gente tem um sinal aqui que é o azul e o vermelho é o kernel que está andando. Então ele está andando em cima do nosso sinal e aí o produto, né, da convolução, o resultado da convolução é justamente esse sinal aqui, né, que é igual à área embaixo, né, das duas funções ao mesmo tempo, né, em determinado tempo. Então aqui a gente está andando com a função, né, e aí ele vai começar a construir ela, né, veja que ele constrói e é exatamente igual à área embaixo da
da junção das duas, né? Então aqui a gente tem um outro exemplo que a gente passa aqui, né? Então o vermelho é o kernel e o azul é a função. E aí ele vai calculando essa área ali e colocando exatamente, né, quando a gente tem no ponto central aqui. Então veja que ele sempre vai criando, né, em torno desse ponto central aqui, certo? A gente vai ver isso com mais calma. E por que que isso acontece, né? A definição matemática da convolução é uma multiplicação, né, no tempo, mas que a gente faz uma inversão, né? A gente pega aqui a nossa função, que é o sinal, né? O f aqui descreve o sinal, e o g descreve o kernel. E, na verdade, a gente faz essa inversão aqui, ó, t menos tal. Né? Então, a gente faz essa inversão em relação ao tempo. Então a gente pega o kernel e fica passando ali na função, mas o kernel também ele vai estar invertido. E de forma discreta, a gente também consegue definir isso, né? Então, trocando t por n, né, a gente tem que a convolução, que aqui está representado pela estrela, né, ela é igual à soma de menos m até m, onde o m aqui, esse m maiúsculo, é o tamanho do kernel, tá? E aí a gente vai andando, né, em m aqui, né? Então o m vai andando, certo? E o g a gente tem não, perdão, né? O n vai andando, né? A gente tem no índice 1, no índice 2, no índice 3, né? E assim por diante, e sempre variando, né, em relação a esse n, né? O tamanho do kernel para trás e para frente, tá? A gente vai ver isso também de forma mais calma agora. Então, o que acontece? Né? A gente tem o kernel e a gente sabe que o kernel tem que ser invertido por conta dessa definição aqui. Então, primeiro, a gente tem essa definição aqui do kernel que é invertido. Então, se a gente define o kernel como esses três pontos aqui, né, esses três valores, a gente vai inverter ele para fazer o cálculo. Então, na verdade, né, o último aqui virou o primeiro e o primeiro virou o último. Então, a gente vai fazer o cálculo com esse kernel aqui, tá? Invertido, porque é como a definição coloca. E a gente vai variar, né, o ponto central ali e calcular, né, de para trás e para frente desse kernel aqui. A gente vai ver como que faz isso. Então, considerando esses dados quaisquer, vamos fazer passo a passo como seria o procedimento da convolução. A gente pega o kernel e coloca o último elemento aqui, então que ele já está invertido, né? Então o último elemento dele coincidindo com o primeiro elemento do dado. E aí a gente vai multiplicar, né, esse elemento com esse, multiplicar um elemento que está aqui que a gente precisa preencher com zero, né? Então 0 vezes esse e 0 vezes esse, somas, né? Então faz uma soma, então aqui na definição, né, é uma soma. A gente multiplicou, né, cada elemento com m variando do tamanho do kernel, né, então de menos m a m, e o m, né, seria m para lá e m para cá, né, então no nosso caso aqui, como a gente só tem três elementos, seria 1, né, então menos 1, 0 e 1, tá? E, né, em torno de n, na verdade, que n seria a variação do elemento, então aqui no primeiro elemento, né. Então pegamos aqui de lá para cá, né? E aí a gente calcula esse resultado aqui, tá? Esse resultado está em torno, na verdade, desse centro, ele é centralizado em torno desse elemento do kernel, que é o elemento central. Então, agora, né, em vez de a gente ter esse valor aqui colocando o índice, a gente tem, na verdade, um índice que a gente constrói novo para a convolução. Então, agora, olha, veja que, na verdade, né, a gente vai fazer em torno desse daqui. Né? Então, o n para lá e o n para cá. Né? Então, o m variando de lá para cá, né? E aí somando para que a gente faça as multiplicações. Aí, o que a gente faz? A gente anda com o kernel. E a gente vai calcular agora o próximo elemento da convolução. Então, o próximo elemento da convolução vai ser a multiplicação, né, desse elemento com esse, desse elemento com esse, e mais um zero multiplicando aqui. A gente soma esses resultados e
define esse novo resultado aqui, que é o nosso novo elemento da convolução. E assim por diante, né, até a gente ter todos os elementos calculados. Então veja que agora o que aconteceu, a gente tem, né, um aumento desses valores de índice aqui. Então na verdade aquele n lá, né, que a gente tem aqui da convolução, esse n é o entorno, na verdade, né, desse novo resultado. A gente vai calcular para o primeiro índice, para o segundo índice e assim por diante, mas a gente tem um tamanho maior, né? O tamanho, a gente pode notar que o tamanho resultado da convolução é maior do que o próprio dado. Então, a gente, na verdade, aquele n lá, a gente não é o n do índice dos dados ali, né? Mas é o n índice da convolução, do resultado novo. Então, o n ali ele vai variar, na verdade, né, de 0, né, que é o primeiro, a gente coloca 0, até o tamanho dos dados mais o tamanho do kernel menos 1. Né? Então, aqui, né, a gente teria um tamanho de 6, porque a gente tem 4 mais 3 menos 1, certo? Então, a gente tem um tamanho aqui de 6. Então, a gente vai variar, né, variando de 0 a 5, a gente vai ter 6 elementos. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 6 elementos. Então, veja que a gente tem que... aquele n, então, que a gente está calculando, é sempre em torno, né, considerando o índice do kernel, do resultado da convolução, e o m é em torno do kernel. Né? É só uma definição matemática, mas né, o procedimento, né, é esse daqui. A gente coloca o kernel e calcula sempre, né, pro índice que está centralizado aqui do kernel. Então veja que vem para cá, né, aqui e assim por diante, até chegar no último elemento. E o último, né, ele coincide com o final do kernel. Se a gente fosse mais para lá, a gente não teria mais kernel, né, sendo multiplicado pelo dado. Então não tem por que continuar fazendo a convolução. Por isso que acaba gerando mais, né? Porque a gente tem metade do kernel que é multiplicado aqui na borda e outra metade que é multiplicado aqui na borda. Né? A gente fica metade a metade. Bom, eu vou passar para o MATLAB e a gente vai ter alguns exemplos lá para a gente ver. Né? Então aqui é só uma construção daquele gráfico, né? Então eu vou passar para vocês, se vocês quiserem mudar alguns parâmetros aqui para ver o que acontece, né? Vocês podem mudar e aí vocês vão ver que vai mudar o resultado da convolução. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é um sinal que a gente vai passar um kernel qualquer ali e ver o resultado da convolução. A gente vai ver ponto a ponto, né? Ele calculando isso. Então, o que a gente vai fazer? Né? Pegou esse sinal aqui. Né? Esse sinal ele já tem uma adição aqui de zeros, né? Para a gente poder fazer a multiplicação sem ter interferências. Né? Então, a gente vai já começar daqui, né? Sem fazer mais um preenchimento de zero. E a gente vai chegar nesse resultado da convolução aqui. Esse resultado ele tem que ser obtido multiplicando o kernel invertido ponto a ponto, né, e somando esses pontos aqui até chegar nesses valores. Então, aqui a gente tem algumas definições, né? Aqui, olha, o kernel, o sinal, ele é construído aqui, né, com alguns elementos indo para 1 só. Então, é zeros e 1 só, apenas isso, né? Então, o kernel está aqui. E aí a gente tem, né, o tamanho do sinal, o tamanho do kernel e o tamanho da convolução. Ela é o tamanho do sinal mais o tamanho do kernel menos 1, certo? Esses são só os plots que a gente viu ali. E aqui, né, eu não vou explicar o que é exatamente, porque na verdade simplesmente é o procedimento para fazer a, a convolução. Tá? Então, vai ser passo a passo aqui, vocês vão ver, né? Olha, ele está, então, invertido o kernel, né? E aí, o que ele vai fazendo? Ele vai multiplicando, olha, e somando com todos os elementos, então multiplica ponto a ponto. E ele vai construindo em torno do ponto central aqui, né? Em torno do ponto central, certo?
Então eu vou rodar de novo para vocês verem com calma, né? Então, veja que, né, sempre ele vai construindo esse ponto que é em torno do ponto central e ele soma a multiplicação de ponto a ponto. Então veja que o resultado aqui da convolução ele é muito maior, né, do que realmente o sinal. Então tem essa mistura entre os elementos. Veja que acaba sendo uma rampa aqui, né, até chegar realmente nesse degrau. Então ele faz uma rampa e depois ele desce também, né, de forma um pouco mais contínua. E a gente consegue ver que existe um aumento desse sinal, né? A gente vai ter que ficar alerta em relação a isso quando a gente for fazer as filtragens, porque a gente quer que a amplitude aqui, né, ela seja condizente com quando a gente faz o filtro. Esse aqui foi o resultado que a gente acaba conseguindo fazendo a convolução na mão. Então, simplesmente, né, aqui, olha, ele multiplica o dado que está naquele range, né, do próprio kernel. Então 5 elementos, ele pega 5 elementos, né, a cada andada aqui ele pega os 5 elementos que estão no intervalo do kernel. Então é isso que ele faz aqui, né? Ele calcula a soma da multiplicação de ponto a ponto do kernel invertido. Então tem essa inversão do kernel, né? Então aqui a gente tem o kernel, mas na verdade a gente faz a inversão dele, né? Ele ficou invertido, uma rampa para cima. Então invertido e ponto a ponto, né? Então por isso que tem esse ponto multiplicação e se faz a soma dessas multiplicações, né? E simplesmente, né, ele vai somando aqui e plotando para a gente poder observar, né? Então vai fazendo esse plot aqui, certo? E por último, aqui no MATLAB, tem uma função que faz isso, né? Que é o conv, a convolução. Ele pega o sinal, pega o kernel. Eles podem estar em tamanhos diferentes, né? Se a gente olhar aqui, o sinal ele é 20 e o kernel ele é 5, né? O tamanho do kernel, cadê? Aqui ele tem 5 elementos só, né? Apenas 5 elementos. Então você pode multiplicar ali, né? Não tem importância, né? Essa função conv ela faz isso e ela te dá o mesmo tamanho do sinal. Então esse MATLAB conv aqui vai te dar o mesmo tamanho do sinal. Uma coisa que eu não falei, né, é que depois de fazer todo o cálculo, a gente precisa fazer um corte das bordas, né? Porque como a gente adiciona zeros para fazer as contas, essas bordas aqui, né? Essas bordas aqui foram adicionadas para poder fazer as contas sem ter perdas, né, ali, por conta do procedimento mesmo. A gente corta elas fora, né, para poder fazer essa comparação aqui. Então aqui a gente tem o que a gente fez em azul e verde, né? Então azul e verde a gente tem o que a gente fez na mão aqui, então a convolução feita na mão. E em vermelho, a convolução feita pelo MATLAB. Dá exatamente igual. Então, assim, né, gente? Tem que entender esse procedimento de andar com o kernel e fazer a multiplicação de todos os elementos. O resultado de cada passo ali, né, é a soma dessa multiplicação elemento a elemento. E esse resultado ele é uma junção das duas, né, praticamente a característica das duas funções ali que descrevem o sinal e o kernel, beleza? Então a gente tem agora, né, essa intuição aí, né, essa informação, e a gente vai passar para a próxima aula que eu vou falar como que a gente faz isso na frequência, né? A gente viu isso no tempo, a gente vai ver na frequência. Então, até mais, pessoal.